O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, hoje nós celebramos uma memória muito especial para a Igreja no Brasil. São Roque Gonçalves e seus companheiros. O São Roque Gonçalves, brevemente, uma brevíssima biografia dele. Ele nasceu em 1576 na cidade de Assunção. Então ele já nasceu lá em Assunção, onde é o Paraguai. Já era sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus em 1609. Depois começou a formar os agrupados chamados reduções, as reduções jesuíticas. Foi morto traiçoeiramente por causa da fé em 15 de novembro de 1628. Assim, os 3 sacerdotes jesuítas foram martirizados no Rio Prata. Eles atuaram também nas cidades, como eu disse, a região na fronteira ali do Paraná e Paraguai. Meus irmãos, eu gostaria de trazer um pequeno trecho da vida de São Roque, para nós vermos o sentido que tinham os santos da vida. Primeiro, São Roque trabalhava com as reduções jesuíticas, que tinham um papel, muitas vezes, era como se fosse a casa dos índios, porque os índios iam lá para se proteger também, eles buscavam as reduções, porque dentro delas eles não poderiam ser escravizados pela coroa portuguesa ou espanhola. Então, dessa forma, era uma oportunidade que os índios viam, porque se eles não fossem para a redução, eles olhariam, aí a coroa pegava e escravizava os índios. Assim, houve esse conflito de tal forma que Marquês de Pombal, irritadíssimo com os jesuítas, decidiu, juntamente com grandes influentes, pedir a cassação dos jesuítas, porque acaba a proteção dos índios, e assim eles poderiam explorar à vontade. Então, tirando esse resumo, São Roque trabalhava arduamente junto com esses 2 companheiros dele, e um feiticeiro famoso, ele fez a influência de outras tribos indígenas e atacaram essas reduções. E aí atacaram e foi um verdadeiro banho de sangue. E diante disso, ao martirizarem São Roque, conta-se por testemunhas de 53 índios que, ao arrancarem o coração dele do peito, eles ouviam uma voz dizendo, tanto vos amei, vocês matam meu corpo, mas minha alma está no paraíso. E os índios com isso ficaram mais enfurecidos
porque o feiticeiro fez a cabeça colocando como se aqueles padres faziam mal para as pessoas, né? Então fez uma imagem de tal forma que eles eram movidos por uma fúria inconcebível. E aí, nesse momento, os índios ficaram mais raivosos por ouvir essa voz, né? Porque pensaram que era um tipo de bruxaria. Ainda atiraram flechas no coração de São Roque e ainda jogaram ao fogo. E milagrosamente o fogo não consumiu o coração. O coração está preservado até hoje, está num relicário na cidade de Assunção. Então até hoje é possível ver o coração de São Roque, que está incorrupto, ou seja, não entrou em decomposição por milagre de Deus, né? Porque é uma coisa inexplicável. E até hoje está disponível para a gente olhar. Na internet também tem, dá para ver as fotos do coração, né? Associando com o Evangelho, Jesus chorou. Nós vemos no Evangelho em dois momentos que nós vemos que Jesus chora. Um, pelos pecados da humanidade. E o outro, que é quando Lázaro falece e ele se compadece da dor das pessoas. Então Jesus, quando no Evangelho de hoje ele chora pela cidade de Jerusalém, que não se converte, assim São Roque também chorava naquele momento, mas não um choro de por favor não me mate, não, um choro de como se dissesse, vocês estão se destruindo. Tanto é que eles ouviam a voz, né? Ou seja, vocês estão matando meu corpo, mas minha alma vai para o céu, mas vocês estão se destruindo. Assim, meus irmãos, São Roque, ele é um exemplo para nós do sentido sobrenatural da vida. A vida cristã, a vida é breve, nós temos pouco tempo, mas é o como a gente vive, né? Assim como a gente vai fazer alguma coisa, eu fiz o certo. A questão não é fazer o certo, a questão é como a gente faz, se a gente faz com amor ou não. Dessa mesma forma a vida, não é viver, e sim como a gente vive, se a gente vive com amor ou não. Este homem escolheu viver com amor, grande amor e doação pelos índios, de tal forma que Deus confirmou isso através desse milagre, né? E dando uma brevíssima palavra também, a vida é como se fosse um pai e um filho. Certa vez esse pai está lá vivendo muito bem com o filho, e de repente ele é chamado pelo emprego dele para viajar para muito longe. E esse rapaz vai lá, atende prontamente porque ele precisa ir, despede rapidamente do filho e vai, viaja, fica um tempo fora. Até que, em determinado momento, chega a vez do filho ir lá encontrar o pai, e assim por diante. Assim, meus irmãos, podemos fazer essa pequena comparação da analogia da nossa vida. A vida é como se fosse uma viagem. Chega o momento que somos nós. Às vezes não dá tempo para se despedir, mas nós temos que ter a certeza de que a dor da saudade fica. Então, para as famílias que estão aqui nesse 7º dia, a dor da saudade fica, mas existe a alegria do reencontro. Então, gostaria também de avisar a família do Sérgio especificamente, que ele teve a graça de receber os sacramentos no último momento. O padre José Tiago estava lá, então ele deu a unção dos enfermos, a indulgência plenária. Então ele recebeu essa passagem de uma forma milagrosa, né? Então com certeza ele está esperando
E da nossa parte, lutemos, meus irmãos, para buscar o céu, para quando chegar no momento final da nossa vida, a gente possa encontrar os nossos familiares lá. E aí a alegria do encontro. Se a alegria de encontrar uma pessoa que a gente está com saudade é grande, agora, né, quando a gente vê, estou um mês sem ver meu pai, vai lá dar um abraço nele, quanto mais a alegria de nos encontrarmos no céu. Então, meus irmãos, possamos, por intercessão de São Roque, entender o verdadeiro sentido da vida. Saber que a vida consiste, que o sentido da vida consiste em viver por amor a Deus e pela salvação das almas. Então, os mortos estão muito melhor que nós. É nós que temos que lutar aqui para chegar lá. Então, supliquemos a intercessão dos nossos falecidos. Peçamos a graça de estar com eles junto com os nossos amigos, os santos, especialmente São Roque e os seus companheiros que souberam oferecer sua vida com amor. Que por intercessão deles possamos alcançar essa graça do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.